o arcabouço fiscal, hein, gente? Saca? Tem muito petista que tá alucinado dizendo que o texto do arcabouço fiscal era muito bom e que a Câmara dos Deputados o piorou. De fato, a Câmara dos Deputados o piorou, mas não houve embate, isso eu denunciei na época, e agora o texto vai para o Senado. E lá os senadores já começando a se articular para melhorar um pouco o texto que veio da Câmara, por exemplo, para tirar da regra fiscal Fundeb, piso da enfermagem, estatais, coisas que estavam no texto original e que foi alterado pela Câmara. Pois bem, diante da movimentação de alguns senadores, como eu também já tinha adiantado na semana passada, o governo começa a articular para impedir tais negociações, tais alterações, para que o texto seja aprovado como veio da Câmara o mais rápido possível. Disse isso o Jacques Wagner, disse isso também o ministro da Casa Civil Padilha. Parece ser realmente esse o discurso do governo. O que é uma lástima, o que é uma tragédia e que serve para os petistas mais radicais perceberem que sim, é essa a estratégia do governo, aprovar rapidamente esse arcabouço. O governo, e mais especificamente o setor de economia do governo, Fernando Haddad, está apostando assim, olha, vamos entregar tudo o que o mercado quer, porque nós vamos ter no curtíssimo prazo dinheiro para investir, pelo menos nesse primeiro ano e um pouquinho no segundo ano. Vamos tentar aumentar a participação do setor privado na economia, mas para isso a gente precisa que o juro caia. Então ele acha assim, vamos entregar tudo o que o mercado quer, até os ossos. Com isso a gente vai conseguir a redução do juro e vamos ter, nesse primeiro ano e um pouco menos no segundo ano, um espaço de crescimento que vai ajeitar a economia e dar capital político para o Lula. Depois, quando os resultados mais draconianos desse novo arcabouço fiscal chegarem, a gente volta a discutir regra fiscal. Eu acho que o plano é esse. Tenho insistido nisso desde a semana passada, porque não vai ser possível algo diferente, porque se não acontecer algo nesse sentido, quando o Lula chegar nas vésperas da sua reeleição, ele vai estar com o governo absolutamente inviabilizado. A questão é que há uma disputa com o Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, que não está dando indicativo nenhum de que vai reduzir a taxa básica de juros, o que já começa a incomodar até mesmo o liberal Fernando Haddad, que fez tudo isso e garantiu para o Lula, essa é a minha interpretação, que fazendo tudo isso, a taxa de juros baixaria, por isso que a gente viu afagos de lado a lado, né? O Campos Neto falando bem do Haddad, o Haddad falando bem do Campos Neto, aquela coisa toda. O Haddad convenceu o governo que não era necessário mexer na meta de inflação, porque bastava ter harmonia, que aí então o Campos Neto aceitaria reduzir a taxa de juros. Tudo isso vem sendo feito e a taxa de juros não cai. O mercado está achando o máximo, porque com esse pouco espaço, a economia já dá alguns sinais de melhora, o PIB já reage, ainda pouco, muito longe do potencial que tem para crescer, mas já muito melhor do que tinha em relação ao ano passado. O lucro dos rentistas segue assegurado, a especulação garantida. Tanto é que, gente, a Standard & Poor's, né, a SP, uma das grandes agências de risco internacional, melhorou, né, o rating do Brasil, né? A SP, Moody's e mais outras 2 ou 3 são agências que servem para quê? Elas servem para dar um verniz técnico nas orientações neoliberais de Washington, de Bretton Woods, do FMI. A ideia é a seguinte, quanto mais os governos dos países não desenvolvidos fazem ajuste fiscal para impedir o seu próprio desenvolvimento, ou seja, para manter a estrutura global, econômica, de poder intacta, mais eles elevam as expectativas dessas economias. Então, nós não temos que comemorar a SP melhorar o rating de risco do Brasil, por favor, gente. Isso significa que o Brasil está fazendo o que eles acham que é o certo para que o Brasil não cresça. É isso. Então, não há o que comemorar. Porque tudo que o Haddad está fazendo, amarrando
o futuro da educação, da saúde dos brasileiros, com um arcabouço terrível, é para que esse tipo de agência de risco goste. É por isso. E toda semana vem elogio. Essa semana foi o Gianetti, mais um liberal safado elogiando o Fernando Haddad e a economia do governo Lula tocada pelo Fernando Haddad. Só quem não está muito satisfeito é o setor do varejo, né? Do varejo, por exemplo, que nem a gente viu nesse videozinho que rodou nessa semana. Eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. Isso aí é a Luísa Trajano, tá? É a dona do Bobo Comunista mandou Magazine R$5. Varejo, Oi, ele puxa tudo bem? ele puxa a Quando indústria, vai ele puxa ter a mais construção, carros de ele review? puxa tudo. O seu Nós estamos vídeo tendo excesso reagindo de me produto. fez rir As muito. indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Se você olhar nosso balanço da nossa empresa, nós temos dívida a longo prazo, apesar que o lucro, quando você joga, você falou, respondeu o Marcelo, mas você joga o juro que tem. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Ainda vem efeito americana, vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito. Pós a pandemia é outra realidade. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juro. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. É isso, senhor, porque esse tipo de gente, tá? Que o Campos Neto defende, não está nem aí para o mercado interno. A Magazine Luiza já depende um pouquinho mais do mercado interno, também tem interesse porque é uma empresa de crédito, ela trabalha com crédito, e esse crédito está diretamente ligado à vazão, né, dos estoques. A própria empresária ele disse que eles estão com excesso de produto. E veja, a Luísa Trajano não é nenhuma nacionalista, isso é uma burguesa fedida, safada. Tá? A gente não está aqui para elogiar a Luísa Trajano. A gente só está mostrando que, inclusive, alguns setores da burguesia já começam a pressionar o Campos Neto porque não tem cabimento o que está sendo feito. O governo Lula está entregando literalmente tudo. Se vocês querem ter noção, gente, tá? Que coisa mais absurda. Pra vocês terem uma noção, querem coisa mais absurda do que o Ministério da Fazenda ter anunciado essas 13 medidas de crédito. Isso é mais uma peripécia do Fernando Haddad. Eles pegaram um projeto que, lá atrás, quando o Paulo Guedes propôs, eu vim aqui e falei horrores do projeto, que flexibiliza a penhora de bens de família. Sabe aquilo que existe nos Estados Unidos, da hipoteca, que aqui no Brasil nunca pegou muito? De você pegar o seu bem de família, seu imóvel, e tirar dinheiro em cima dele, né, hipotecando partes do valor desse imóvel. Pois bem, é isso, um projeto do Paulo Guedes, que na época toda a esquerda disse que era ruim. Agora o Haddad está apresentando esta porcaria, junto dessas 13 medidas de crédito. Isso são mais garantias para o mercado. Ele perguntou para a Febraban, olha, o que vocês querem? Ah, é isso? Então tá, nós vamos entregar tudo isso para vocês. Vamos amarrar ainda mais para tentar dar crédito para o consumidor e endividar as nossas famílias que já estão até o talo de dívida. Quer dizer, em vez de tentar melhorar o lado da receita das famílias, eles vão tentar ampliar ainda mais a oferta de crédito para famílias já endividadas. Eu li essas tais 13 medidas aí. A mais aberrante é a questão da penhora e das hipotecas. Aqui é perigosíssimo. Perigosíssimo. Hoje nós ainda temos algumas garantias ao bem de família que dificultam um pouco a senha do banco de tomar a casa das pessoas, né? Porque quem toma a casa dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil são os bancos. E o governo Lula está copiando um projeto do Paulo Guedes e do Bolsonaro que facilita a vida dos bancos no sentido de tomar a casa das pessoas por dívida. É inacreditável! É inacreditável. Dentro dessas 13 medidas ainda tem uma série de medidas para dar mais garantias ao mercado financeiro, aos bancos. E uma coisa que também me chamou a atenção
é a prostração do Haddad à mitologia liberal das PPPs. Esse governo Lula 3, se não botarem um freio no Fernando Haddad, tem tudo para ser o governo das privatizações no formato de PPPs. Sabe o que acontece? O Fernando Haddad pegou e fez um arcabouço fiscal que restringe totalmente o investimento público. E aí a ideia o que é? É fazer com que esse investimento seja privado. E qual é a jogada que está colocada aí nessas 13 medidas? Vamos facilitar as parcerias público-privadas através dos estados. Ou seja, vamos liberar para que os estados façam acordos de parcerias público-privadas, dando o Tesouro Nacional como garantia. E aí vejam, isso vai atrair as empresas, segundo essa lógica do Fernando Haddad, para investimentos no setor público a partir dessas PPPs. Se os estados não conseguirem honrar com a sua parte, isso se transforma numa dívida do Tesouro, uma dívida financeira, que, portanto, não é abarcada pelas regras do arcabouço fiscal. Ou seja, olha a estupidez da coisa. É simplesmente dizer, olha, tem dinheiro para empresas privadas. Não tem dinheiro para investimento público, mas tem dinheiro para empresa privada. É isso. Por exemplo, a gente podia criar um arcabouço fiscal que desse poder para o Estado investir. Investimento público direto, construção de escola, de hospital, melhoria do salário mínimo, funcionalismo público, concurso público, dinheiro para as estatais. Não, mas aí você não faz isso, porque aí não tem dinheiro. Porque aí você precisa, né, administrar o Estado como uma família. Tem que arrecadar mais do que gasta. Agora, se é para fazer uma PPP e facilitar a vida do setor privado, sem um planejamento centralizado pelo Estado, entregando para os governos estaduais as oportunidades de negociar com o setor privado, e se isso der errado, aí o Tesouro cobre. Aí o prejuízo é socializado. Estão entendendo? Aí pode. É assim, o Haddad, gente, ele não é só um cavalo de Troia. Ele é, hoje, uma pessoa que está à direita do Alckmin, à direita do Fernando Henrique Cardoso. Ele, de fato, não é capaz de entender a economia a partir de uma perspectiva liberal heterodoxa. Eu não estou nem falando em nada marxista, não. Se o Haddad fosse um liberal heterodoxo, já estava bom. Mas o cara, além de amarrar o nosso futuro com o arcabouço fiscal, que é pior que o teto de gastos do Temer, ainda está requentando a proposta do Paulo Guedes de flexibilizar a penhora da casa dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Não tem como defender isso, gente. Vocês me desculpem, não tem como defender isso.